Olá a todos, eu sou o Thomas da Conversores União, esse é o vídeo 1107. Hoje eu vou demonstrar para vocês o nosso trocador de calor universal que serve em todos os veículos, tá? E como a gente faz também sob medida. Eu vou demonstrar também, a princípio, dois trocadores de calor mais comum de dar defeito. E eu vou falar algumas dicas de como proceder na manutenção do veículo para não ocorrer os defeitos nos trocadores originais de fábrica. Bom, primeiramente, aqui a gente tem dois trocadores de calor. Aqui eu tenho um de uma Land Rover Freelander 1 e aqui eu tenho um trocador do 01M, tá? Para quem não conhece a transmissão 0M, é que equipa Volkswagen Audi, né? É a do Fusca, né? New Beetle, Golf, Bora, alguns outros carros aí da Volkswagen. Bom, o que acontece? Eu peguei esse trocador de calor aqui, a gente fez um corte no meio para mostrar como que ele é por dentro. Tá até pingando óleo, acabou de ser cortado. Ó, aqui é o seguinte, esse trocador de calor é uma peça feita em linha de produção, logicamente, para baratear o custo. Então não é uma peça robusta, né? É uma peça de alta produção. Então essa peça é feita de um material mais leve possível, menor possível, mais compactado possível, suficiente para o cálculo de funcionamento do veículo, tá? Então esse trocador de calor, ele é feito assim. Então bem reduzido, tá? Então o fator de eficiência dele, ele é 100% para a transmissão que está atendendo com o fluido de arrefecimento correto, né? E o fluido hidráulico correto. A partir do momento que muda a característica do fluido hidráulico ou de arrefecimento, logicamente vai mudar a eficiência de troca de calor, tá? Bom, primeiramente eu vou explicar como que funciona. Aqui a gente tem entrada de mangueira de água, que é onde faz o arrefecimento do veículo, tá? E aqui a gente tem a entrada do óleo, tá? Independente, nenhum trocador de calor tem lado, tá? Logicamente, existem os lados de conexões na transmissão, mas internamente não, tá? Então, aqui a gente tem a entrada de óleo, tá? Que é o fluido da transmissão, aonde ele passa aqui no centro, apenas nesse canal do centro. Aqui atrás dá pra gente ver uns pequenos cortes, que é o canal da parte do óleo, tá? Então, olhando aqui dentro, eu vou aproximar bem na câmera aqui, ó. Nessa parte que eu estou iluminando, a gente nota os canais, tá? Então, esses canais são o do óleo, onde passa no meio. Então, toda essa lateral aqui, ó, toda essa lateral se passa a água, tá? E esse pequeno canal, o óleo. O que acontece? O mais comum de acontecer, esse aqui é um trocador de calor mesmo que deu problema. O mais comum de acontecer é essas paredes estourarem e misturar água com óleo. Misturou água com óleo, vai entrar água dentro da transmissão, vai ter que trocar lockup do conversor, vai ter que trocar todos os discos da transmissão revestidos. Por que tem que substituir? Porque a água ela vai soltar o composite, que é o mesmo material da lockup do conversor e dos discos, tá? Então, dos discos revestidos. Então, vai ter que fazer a substituição desse conjunto todo quando entra água. Fora uma série de coisas que a gente aconselha, como solenoides, né? Juntas internas de corpo de válvula, assim por diante. Tem que fazer manutenção em corpo. Então, é um problema muito crítico. Não deixar o carro em manutenções preventivas, ou também é uma coisa muito crítica não fazer, não ter um cuidado, né, sem ser a manutenção preventiva, mas também no estado que se encontra as próprias peças da transmissão, né? Então tem gente aí montando transmissão com peça nova e peça velha misturada, né? Muitas oficinas aí, isso não é legal. Óleo velho faz a transmissão nova, deixa tudo legal e coloca óleo velho, tudo isso influencia. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, o porquê que acontece de estourar a parte da água, tá? Da água do trocador de calor. Então eu vou dar uma dica muito importante, tá? Para não acontecer isso, tá? Esse caso aqui,
Essa dica é muito importante, mas deixa eu mostrar isso aqui. Esse aqui é o da Freelander, né? Que a gente tem da Freelander. Essa transmissão é a Jatco JF506, né? Uma transmissão Tiptronic muito famosa. Esse trocador de calor aqui, ele tem uma carga de arrefecimento maior que esse daqui. Porém, ele dá mais problema do que esse daqui, tá? Os dois dão muito problema, mas assim, no mercado existe diversas marcas, diversos modelos. Praticamente todos dão problema por causa que eles são muito frágeis, eles não aguentam aproximadamente 300 mil quilômetros. O carro chega em 100 mil quilômetros sem manutenção preventiva, vai gerar problema. Então, esse canal aqui que tá, a gente vê em alto relevo aqui, ele está sendo separado. Então, essa aqui é a parte que eu estou iluminando do óleo, essa aqui é a parte da água. Esse trocador de calor, ele estava no carro dessa maneira. Então, ele foi soldado já, tá? Ele foi soldado. Tentaram fazer funcionar, ele misturou água com óleo, aí a pessoa fechou, ó, era fechada aqui dentro, entupido de solda, e aqui entupido para tampar a mangueira, tá? Pior das situações, a pessoa deveria ligar uma mangueira direto, não fazer isso, mas ao mesmo tempo deixou o câmbio sem refrigeração, foi aonde gerou um problema grave na transmissão, tá? Então, acabou prejudicando a transmissão, por até mesmo falta de conhecimento do funcionamento da transmissão, que é obrigatória o arrefecimento dela, tá? Então, o que acontece? Esse aqui é um trocador de calor que furou, né? E esse é um trocador de calor que furou. Os dois entraram água na transmissão. Bom, primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. A transmissão automática, ela necessita da água para fazer o arrefecimento. A partir do momento que a gente não tem uma água ou um líquido de arrefecimento para manter a estabilidade da água, um controle, a gente vai perdendo as características de funcionamento, tá? O que mais ocorre em furar o trocador de calor, essa principal dica fundamental que eu vou dar, é não utilizar em maneira alguma água de torneira no veículo, tá? E não utilizar de maneira alguma água mineral no veículo, tá? Então, quem já abasteceu o carro ou tem um carro abastecido no radiador de água de torneira ou água mineral, eu aconselho urgentemente a retirar essa água e o aditivo que tá? O carro não pode receber esse tipo de água porque contém minérios, tá? A água de torneira contém, além dos minérios, também contém muito cloro, tá? Então, o que acontece? Tanto uma quanto outra vai ser um elemento causador de problemas não só no trocador de calor, mas por onde esse líquido de arrefecimento passar, tá? Inclusive, se tiver junto a essa água, se tiver aditivo, vai provocar uma reação muito maior e vai prejudicar as outras partes da transmissão, vai começar a corroer. Então tem muita gente que fala, eu não vou pôr aditivo porque eu pus aditivo, furou meu radiador. Aí a gente tem que entender, furou o radiador por quê? Furou o radiador porque tinha água de torneira ou água mineral, tá? Então, primeiramente, todos os veículos não trabalham com esse tipo de água. A água que usa é água desmineralizada, tá? Toda autopeça, praticamente, tem esse tipo de água, tá? Elas vendem em garrafinha de 1 litro, é usado tanto na bateria, tá? Água de bateria, não é solução, tá? Tem solução de bateria, não é solução de bateria, é água de bateria, tá? Água de bateria e é usado em radiador, tá? Então existe cada carro existe uma proporção, um percentual de água e um percentual de aditivo, tá? Então o correto é fazer a substituição para quem tem o carro contaminado com água mineral ou de torneira, fazer a substituição desse fluido de arrefecimento que tá e fazer uma substituição para colocar a água desmineralizada, tá? Urgente, muito mais quem tem carros automáticos, tá? Porque o trocador de calor ele não aguenta. O alumínio começa a enferrujar, tá? Mas tem muitas pessoas que vão falar: "Nossa, mas o alumínio não enferruja", tá? Assim como a mangueira de plástico do carro de quem tem a água de torneira ou água mineral no carro, as mangueiras de borrachas estão todas enferrujadas, vocês podem ter certeza só olhar no carro. Os reservatórios de águas estão em cor de ferrugem, água barrenta, tá? Esses ferrugem eles saem de partículas de ferro do motor que é criado e vai depositando ferrugem,
tá, sedimentando no alumínio ou na borracha. A partir do momento que esse ferrugem é sedimentado, ele é expansivo, ele vai expandindo, então ele vai fechando os poros, até chegar o momento de corroer tanto, tá? Porque ele vai levar zinabre, uma série de outros minérios que eles vão começando a criar, e eles vão furando aos poucos, né, o alumínio, tá? O alumínio ou qualquer outro tipo de material, até mesmo borracha ele fura, plástico ele fura. É um ferrugem que ele vai se adaptar a cada material. Cada material vai se depositar o seu ferrugem próprio, porque ele vai se criar um ferrugem, né? Então ele vai contaminar. Então, como resolver isso? Simplesmente substituindo a água do veículo, tá? Então, aqui a partir do momento que estourar, vai entrar água para dentro da transmissão, que é o canal do meio, ou aqui que é o canal lateral. Entrou água dentro da transmissão, aí vai ter um prejuízo absurdamente alto. É muito maior do que se fazer uma transmissão, tá? E transmissão já é um pouco caro o valor, né, para se fazer. Bom, aqui eu vou mostrar agora para vocês o nosso trocador de calor, quando a gente faz um trocador de calor, tá? A gente fez um trocador de calor para substituir esse daqui da Freelander, e esse que eu vou demonstrar para vocês. Só que antes eu vou falar sobre o percentual de troca de calor, tá? Então assim, o percentual de troca de calor, os veículos, eles fazem um gráfico de permanência. É isso que todo mundo tem que entender. Ele faz o fabricante ele faz um gráfico de permanência de temperatura através do controle do módulo em relação ao cebolão do radiador ou cebolinha do cabeçote, que faz o controle de temperatura, né? Então ele faz um gráfico em tantos percentuais que vai ligar e desligar. Às vezes liga antes da temperatura estimada, tudo para manter um controle estável. E essa calibragem do controle estável de temperatura, ela é feita através do líquido de arrefecimento, tá? Então o líquido de arrefecimento faz o controle mínimo de temperatura, de percentual, tá? Então o nosso, ele faz um controle muito melhor. E isso eu vou explicar por quê, tá? Mesmo se só colocar água, ele consegue fazer esse controle. Bom, primeiramente eu vou pegar o nosso, eu vou tirar esse daqui. Ó, esse é o nosso, tá? Esse aqui é um trocador de calor universal. Um trocador de calor universal, tá? Ele é bem mais pesado. Ele é projetado para o carro de acordo com as especificações de quem está fazendo a solicitação do pedido para a gente. Então, digamos que você tem aí um carro V8 que está mexendo no motor, precisa fazer uma adaptação e, logicamente, o carro... Vamos dar um exemplo. O carro, naturalmente, é de 250 cavalos, está elevando para 900 cavalos. Vamos dar um exemplo. Logicamente, vai precisar... todo carro de corrida de arrancada é automático, então teoricamente vai precisar de um trocador de calor. A gente faz sob medida, então o cliente passa a especificação do espaço que ele tem no carro para fazer o trocador de calor, tá? Informa o carro, modelo, tudo. A gente vai fazer o cálculo de tamanho e como é por dentro. Isso aqui é um bloco maciço de alumínio, ele chega a ser pesado, tá? De tanta massa de alumínio que tem. Isso daqui é levinho, Por que é levinho? Porque ele é feito em linha de produção. Não é um material maciço para não elevar custo, não elevar peso, né? Só que também é uma coisa que... Só que isso aqui não deve ter nem... Eu acredito que nem 150 gramas. É muito leve isso daqui. Então, esse daqui na teoria, vamos colocar uns 2 quilos. Só para entender como que é pesado, né? Então, aqui a gente tem um trocador de calor que ele tem uma massa diária onde ele é dividido no meio, tá? Ele é dividido no meio, uma parte de óleo e uma parte de água, aonde isso aqui ele trabalha com serpentina, então aproximadamente de 10 milímetros, ela desce, sobe, e ela vai fazendo isso até chegar aqui, ó. Aí ela sai lá. Na parte da água, mesma coisa, tá? Ela faz isso. Bom, essa daqui
é a parte do trocador de calor, tá? Que a gente faz sob medida. Essa parte aqui. Essas daqui são as tampas. Dependendo do modelo, a gente pode fazer com as medidas que passarem. Nesse caso, existe a necessidade da substituição, nessa Land Rover Freelander, de fazer as entradas, embora esse seja igual, esse é do carro e esse é a substituição, esse é o espaço que tinha no carro, então foi adaptado para esse. Então, só para entender, esses dois são esses dois. Esses dois que são o de água, são esses dois de água. São laterais porque, por usar o espaço maior, ele não deu para fazer a entrada e saída de água em cima. Então elas entram e saem pela lateral, tá? Então a gente faz sempre o maior possível para dar maior eficiência. Não quer dizer que um trocador muito grande não é que vai baixar a temperatura, vai fazer um controle melhor de temperatura, mas também ele não pode ser muito pequeno, porque se acontece de um percentual de erro por algum motivo da parte de arrefecimento do carro, existe uma perca muito grande, e um material muito pequeno não vai dissipar a temperatura como um material muito grande. Esse aqui é um material maciço, grande de alumínio, aonde ele vai estar sempre com um percentual de carga maior. Tá? Então a dissipação dele é muito mais rápida, muito mais eficiente, tá? Então ele acaba se tornando muito melhor. Logicamente nenhum fabricante vai desenvolver um produto desse, porque em linha de produção seria um custo absurdo, né? A partir do momento, até mesmo que a gente usa parafuso, né? Cada parafuso tem um custo absurdo por uma linha de produção. Bom, aqui a gente vai demonstrar agora como que ele faz o controle exato de temperatura, tá? Então aqui a gente utiliza um controlador, tá? Um controlador de temperatura, tá? Esse controlador de temperatura, ele acompanha um manual que a gente já dá, esse manual pré-configurado, e o cliente ele lê o manual e faz as modificações do que ele precisa. Eu vou dar um exemplo. Esse carro, essa Land Rover Freelander ela funciona na Inglaterra com acionamento de temperatura, uma curiosidade, de 82 graus a 85 graus. Geralmente é 82 graus dependendo do modelo, tá? Uma 4x4 que foi projetada também para andar na neve, então tem banco aquecido, tudo. Esses carros eles atingem 82 graus de temperatura, tá? Então o que acontece? A partir do momento que um carro desse sai do local de fabricação, ele vem para um país tropical que nem o nosso no Brasil, o percentual dele muda tudo. Umidade relativa do ar, fluxo do ar, né? Então a densidade do ar, que vai alterar o fluxômetro do carro, o sensor de fluxo de massa. Então tudo vai elevar a temperatura. Um carro desse chega a trabalhar no Brasil de 100 a 130 graus, tá? Então já mudou tudo. Porque o que acontece quando trabalha em alta temperatura? Trabalhou em alta temperatura, vai começar a ressecar os fios, a parte elétrica, vai começar a ressecar as mangueiras. Se a água do radiador não está de acordo, ou seja, está água mineral ou de torneira, vai gerar mais problemas. Então o carro começa a deteriorar, e geralmente esses carros não chegam a 200 mil quilômetros na mão do brasileiro por causa desses motivos. Assim como o Tempra 16 válvulas, para quem já conhece o Tempra 16 válvulas, um excelente carro, maravilhoso. No Brasil todo mundo fala mal do Tempra 16 válvulas por motivo de temperatura, tá? Então dá problema de cabeçote, porque a temperatura não aguenta. Então todo mundo que resolveu a temperatura, tirou a temperatura do Tempra, que já teve alguns que foi acionado com 200 graus de temperatura, porque foi um carro fabricado para andar na neve, trouxeram para o Brasil, né? Assim como a maioria das BMWs, Mercedes, Cherokee, por exemplo. Então esses carros o pessoal fez adaptação trocando simplesmente a cebolinha do radiador e colocando uma cebolinha do Fiat Uno, uma coisa tão simples e barata, resolveu o problema. Quem não soube desse truque acabou danificando o carro todo por trabalhar com ele no Brasil. Um simples detalhe, tá? Que
algumas pessoas poderiam salvar o carro por informações, assim como a gente está dando informação, tá? Não é necessário ninguém fazer a troca, a gente só tá mostrando um produto que a gente desenvolve, né? Para quem precisa, tem necessidade, quem tem carro de competição, arrancada, ou carro mesmo normal que quer evitar algum problema. Então a gente está mostrando uma solução de um trocador de calor universal, mas também se pode sempre fazer a manutenção correta do carro. Como eu disse, uma coisa tão simples de substituição do fluido de arrefecimento que pode salvar o seu veículo, tanto no motor quanto na transmissão, quanto o carro inteiro também, porque a partir do momento que um carro quebra e fica parado mais de 1, 2 anos, vai gerar problema, tá? E carro automático, a média de conserto aí é 3 meses numa oficina, tem casos que fica até 1 ano, porque não é simples resolver problema de carro automático. Bom, então aqui a gente, eu vou demonstrar mais um pouco aqui, esse equipamento, ele pode ser instalado tanto na parte do motor, tá? Desde que não entre água, porque não é uma peça à prova d'água. Então ele pode ser instalado em algum local no motor, ou pode ser instalado no painel do carro, tá? Todo mundo anda instalando dentro do carro, faz um corte com ferro de solda, passa a lima, faz um quadrado com a lima, encaixa, depois vem com essas 2 travas e trava, fica bonitinho no carro, fica legalzinho. Ele acende vermelho e ele vai controlar, ele vai fazer a leitura tá, do bloco, tá? Ele vai fazer a leitura do bloco, tá? Então não importa se o bloco é grande, tem 1 metro, meio metro, espessura, tudo. A gente vai fazer sob medida. Então, quanto a isso, fiquem despreocupados. Aqui a gente tem um furo, esse furinho aqui, ó, vou aproximar aqui, ó. Tem um furinho. Esse furinho, ele faz o controle de temperatura, é ele que faz a leitura através de um pirômetro, tá? Desculpa, um termopar. Pirômetro é esse equipamento. Ele faz através de um termopar, tá? Mais conhecido como sensor termostato. Então ele vai aqui, ele faz a leitura. Só que aqui o percentual de eficiência, ele foi projetado para trabalhar com percentual de eficiência da parte da água, tá? Em alguns casos, quando o cliente quer acompanhar um percentual de eficiência da parte do óleo, a gente recomenda aqui ou aqui, tá? Então, todo mundo coloca na água, não vai mudar muita coisa de percentual, porque quem faz a regulagem na verdade é o gráfico que vocês mesmos fazem. Então não importa onde colocar, pode colocar o sensor até mesmo no motor, que aqui vai fazer o percentual, tá? Então aqui ajuda a fazer até uma regulagem mais prática, dependendo do que vocês mesmos querem. Carro de arrancada que trabalha com óleo a 180 graus ou 200 graus, que vai danificar o câmbio, então o câmbio não vai servir para o carro de arrancada, então tem que baixar a temperatura. Então é dessa maneira que a gente vai conseguir baixar, tá? Então tem carro de arrancada tem que trabalhar direto no óleo. Então a gente coloca aqui, nesse bloco de cima, o sensor, e ele vai fazer a leitura da parte do óleo, tá? Melhor do que da água. Lembrando que o bloco é um só e vai ser praticamente a mesma temperatura, só a eficiência de velocidade de passagem de fluido que vai mudar. Bom, aqui, voltando a falar, aqui ele tem aqui, ó, relay, tá escrito relay. O que seria esse relay? Ele seria uma luz. Então aqui a gente puxa as saídas, né? Tem um esquema de ligação no manual bonitinho, vai buscar as 2 saídas de acionamento dele, que é onde dá o contato. Essas saídas, elas vão ser ligadas, elas podem ser ligadas na cebolinha, tá? Em paralelo o cebolão ou a cebolinha, tá? Dependendo se for contato. Sabe aquelas cebolinhas que você encosta no outro e liga a ventoinha, tá? Quando for assim, pode ligar, tá? O controle para fazer isso. Então como que funciona isso? O sensor de temperatura é ligado no bloco. Quando colocar a temperatura, por exemplo, esse carro vai ser projetado para trabalhar no Brasil com 85 graus, tá? Ele foi feito para 82 graus, no Brasil vamos colocar 85, que está ótimo. Então ele vai acionar a temperatura com 85. A partir do momento que ele tiver 85 aqui, ou 83, porque ele pode acionar com 83 e 85 estabiliza. Então tem um gráfico todo, só lendo o manual para entender melhor. É muita coisa para explicar assim em vídeo, mas ele faz um controle de esterize, que é chamado, né? Então fica muito melhor que o do próprio módulo do carro, ele permanece fixo,
tá? A temperatura. Ele liga antes de chegar na temperatura de 85 graus, é isso que eu estou explicando. Então ela está elevando, já ligou com 82 e ele sabe que é 85 que vai estabilizar. Vai chegar em 87 e depois estabiliza. Ela vai subindo e descendo até ela estabilizar. Aí ela fica um controle só de temperatura, tá? Diferente do que existe nos carros, lógico, né? Então aqui a gente tem um relé, tá? É um relé normal. Ele vai fechar o contato. Esse contato que fecha, ele vai ser ligado à ventoinha, tá? Logicamente o relé daqui, ele não vai ser suficiente para ligar uma ventoinha. Então porque a ventoinha vai consumir mais tensão que o relé, vai acabar derretendo o relé, lógico. Então o relé daqui vai ligar em paralelo com o fechamento do contato do relé, tá? Então não vai energia, aqui não vai sair energia para ligar no carro. Simplesmente o que vocês têm que fazer é achar dois fios no carro que encostando um no outro. Simples, encostando um no outro, vai ligar a ventoinha, soltou, desliga a ventoinha, encostou, liga a ventoinha, soltou, desliga. Esse fio duplo, ou seja, que sai do cebolão na maioria dos casos, vai trazer ele direto para a saída aqui atrás do relé, só isso. Então a partir do momento que acender a luzinha, vai ligar a temperatura, tá? E é isso aí. Quem tiver dúvida aí, pode ligar pra gente no telefone ou WhatsApp, tá? Quem gostou do vídeo aí, dá um joinha para ajudar a gente. E outra coisa que eu queria falar também é sobre as mangueiras, né? A gente não faz para vender essas mangueiras, mas quando a gente faz o trocador de calor, a gente ajuda o cliente, ele dá as medidas que quer, a gente logicamente vai cobrar o material da mangueira, mas não é um produto que a gente vende aqui. Mas, por exemplo, se quiser adaptar o trocador de calor lá embaixo, quer colocar lá em cima, quer aumentar a mangueira para 2 metros, 1 metro, então tem que mandar sempre, tá? Sempre que mandar um pedacinho da mangueira pra gente, seria o correto, porque as pessoas mandam medidas erradas. Manda um pedacinho da mangueira de água e manda a mangueira do trocador de calor, porque aí a gente pode fazer tudo sob medida certinho, aí não dá erro, entendeu? É isso aí, pessoal. Dá um joinha aí quem gostou e até a próxima.